Muito boa tarde a todos. Ontem, dia 8 de agosto, foi assinado o acordo de paz entre as partes do Tchad, ou seja, entre o Conselho Militar de Transição e os grupos rebeldes, acordo este que visa o diálogo para a resolução pacífica e garantia da estabilidade política no Tchad. Portanto, o Tchad vive um momento de crise política e de disputa de poder desde a morte do presidente Idriss Déby em abril do ano passado, mas esta crise política é fruto da forma como o presidente Idriss Déby governou o país durante 30 anos. Mas é preciso também realçar que desde a independência do Tchad em 1960, o Tchad vive momentos conturbados de instabilidade política, de guerra entre vizinhos, de instabilidade política por força da gestão interna ou dos assuntos internos, desde o presidente François Tomba-Baye, Félix Malyon, depois Nguni Wedei, passou por lá também Issa Habré e posteriormente a chegada de Idriss Déby em 1990. E, portanto, com o presidente Idriss Déby, que terá chegado ao poder em 1990 por via de um golpe de Estado, em 1996 mesmo introduzindo o multipartidarismo, percebe-se que governou o país com um braço de ferro durante 30 anos em que houve sempre uma concentração do poder político. Portanto, as causas da instabilidade política, da crise política e da luta de poder no Tchad têm a ver, sobretudo, a forma como o presidente Idriss Déby governou o país durante 30 anos. E isto, a forma como o presidente Idriss Déby procurou, digamos assim, sempre fazer revisões constitucionais, aconteceu em 1996, aconteceu em 2001, aconteceu em 2006, praticamente revisão constitucional em 2005, em 2006, aconteceu em 2011, 2018, portanto, foram sempre feitos alguns arranjos constitucionais por parte do presidente Idriss Déby para a sua manutenção no poder. Do ponto de vista econômico ou fatores socioeconômicos, podemos constatar que 50% da população do Tchad vive abaixo da linha da pobreza, enfrenta problemas sérios de insegurança alimentar, de acesso aos serviços como saúde e educação e também, digamos assim, conflitos de natureza étnica, porque Idriss Déby, ou seja, o grupo étnico que são os Agua, que pertencia o presidente Idriss Déby do norte, dominavam praticamente o sul, ou os indivíduos do norte tinham mais privilégios em comparação com os indivíduos do sul. Portanto, do ponto de vista, digamos assim, de causas do conflito no Tchad, são de natureza política, de natureza socioeconômica e também um outro não menos importante, que é o efeito spillover, digamos assim, dos conflitos dos países vizinhos, ou seja, a instabilidade política nos países vizinhos também influencia, digamos assim, a dinâmica do conflito no Tchad, do conflito interno. Vejamos que o conflito na República Centro-Africana, no Sudão, favoreceu ou criou condições para que houvesse uma vaga de refugiados deslocados que foram, digamos assim, realocados no Tchad, e isso também gerou uma certa pressão internamente no Tchad. Ora, quando nós olhamos para os atores envolvidos neste conflito, nessa instabilidade, conseguimos perceber que a forma como o presidente Idriss Déby ou o governo do presidente Déby funcionava era muito distante dos partidos da oposição, era muito distante da sociedade civil, era muito distante, digamos assim, ou seja, estava muito distante de organizações não governamentais, e isto fez com que a sociedade civil estivesse ligada aos partidos da oposição, e os movimentos rebeldes, digamos assim, eram uma outra frente que o governo do presidente Idriss Déby tinha que enfrentar, e por um outro lado tinha ali o Boko Haram. Portanto, eram tantas forças
dificuldades que o presidente Idriss Déby teria de enfrentar, e do ponto de vista de alianças, contava, digamos assim, com o apoio G5 Sahel, contava, digamos assim, com o apoio da União Africana. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana tinha criado mecanismos, digamos assim, uma task force a nível dos governos dos países vizinhos, como Camarões, Nigéria, Níger e o Sudão, para então garantir a estabilidade, no Tchad, e não só a nível da própria região. E então, infelizmente, o presidente Idriss Déby morreu em 2021 e o seu filho Mahamat Idriss Déby assume o poder, digamos assim, no mesmo mês de abril de 2021, praticamente autoproclama-se como presidente do Tchad. E criou-se então a Comissão Militar de Transição, que poderia conduzir os destinos do país durante 18 meses. Mas, ao longo deste período, os cidadãos de Tchad têm algumas reticências com o Mahamat Idriss Déby, porque alegam que sofrem perseguições, assédio, porque Mahamat Idriss Déby quer continuar no poder. Então, este conflito entre os grupos rebeldes e Mahamat Idriss Déby, que gera, digamos assim, a luta pelo poder no Tchad, com o esforço de Qatar, conseguiu-se então chegar à mesa para a negociação do acordo de paz que foi assinado ontem. Ora, este mesmo acordo de paz podemos aqui ver como uma oportunidade para um diálogo pacífico e a busca, digamos assim, da estabilidade do Tchad, mas também ele deixará grandes desafios pelas partes integrantes ou assinantes deste mesmo tratado, como, por exemplo, garantir a paridade dos delegados no processo no diálogo nacional no dia 20 em N'Djamena, garantir a segurança das lideranças destes movimentos rebeldes, porque temem que provavelmente podem ser assassinados pelas forças de Mahamat Idriss Déby, também garantir a liberdade dos presos dos indivíduos que estão presos. A par disso, outras questões, como por exemplo a questão do desarmamento destes grupos, destes grupos rebeldes, a questão da integração destes mesmos grupos no exército, e uma questão não menos importante também que temos que destacar aqui é a probabilidade, digamos assim, de eventual dificuldade que se pode criar, que as partes contratantes ou seja, do acordo, não podem, digamos assim, serem consideradas como da inegibilidade destas partes participantes, ou seja, da impossibilidade dos negociadores do acordo não poderem participar então na realização de concorrerem na eventual realização de eleições. Portanto, este acordo, na verdade, ainda constituirá um grande desafio para as partes, mas no fundo espera-se que as partes estejam empenhadas para a garantia da estabilidade do Tchad e não só para, digamos assim, promover o desenvolvimento. Um Tchad estável também é garantir a estabilidade da região e, numa perspectiva macro, também é garantir a estabilidade do continente. Muito obrigado.